Olá, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Ricardo Vieira. E eu senti no coração de gravar esse vídeo, onde temos visto nos últimos dias um dos temas mais dito, mais pregado, o assunto mais falado nesses últimos dias por inúmeras pessoas e, por que não dizer, inúmeros pregadores que são verdadeiros expoentes das Escritas Sagradas, que é sobre o anticristo, o filho da perdição, o anticristo, aquele que propaga uma falsa paz. E são inúmeros os nossos irmãos pregadores que pregam a respeito de fortes indícios de quem seja, embora são muitos que têm se levantado nos últimos dias. E hoje a preocupação de muitos, principalmente após o estado alarmante mundial, global, por conta do Covid-19, houve um maior despertamento a falar a respeito da volta de Cristo, mas anunciam-se mais o anticristo do que a volta de Cristo. E eu tenho visto muita curiosidade, muitas pessoas que são admiradores pelo assunto escatológico. Eu tenho uma teoria muito fraca a respeito deste assunto, portanto, nós temos joelhos no chão, temos buscado a Deus, e, contudo, nós temos visto inúmeros vídeos de pessoas falando a respeito do anticristo. A saber, muitos pensam que é o Papa, outros dizem que o anticristo é Emmanuel Macron, né? Eu particularmente acredito que nós não estamos no período de grande tribulação. Primeiro, nós estamos ainda no princípio das dores. Mas por que não dizer que o anticristo já está no nosso meio? Claro, eu tenho essa plena convicção. Todavia, se eu for olhar para as biografias de inúmeros que estão falando, que têm fortes indícios de ser o anticristo, eu vou ser curto, objetivo, bem breve. Por exemplo, Emmanuel Macron. Eu, particularmente, não acredito que ele seja o anticristo. Por quê? Primeiramente, a Bíblia diz que o anticristo, ele tem que negar o pai e negar o filho, né? Nós vamos ver em 1 João, capítulo de número 2, versículo 18 a seguir. Filhinho, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Versículo de número 20. E vós possuís unção que vem do alto, do santo, de todos que tendes conhecimento. E não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o pai e o filho. Todo aquele que nega o filho, se não tem o pai, aquele que confessa o filho tem igualmente o pai. Então nós vamos ver que o anticristo, ele nega o pai e o filho. Eu estava vendo a biografia de Emmanuel Macron. Ele, aos 12 anos, foi batizado na Igreja Católica Apostólica Romana. Claro que mesmo que ele venha servir os dogmas católicos, mas, todavia, ele crê na existência de Deus Pai e de Deus Filho. Então, segundo a Bíblia diz que o anticristo, ele nega a existência do Pai e do Filho, eu descarto a hipótese que seja Emmanuel Macron. Todavia, em nosso meio, já tem um nome com fortes indícios. E este é um homem que é conhecido como o Doutor Fantástico. É um homem que tem uma grande inteligência. Um homem que sobressai, uma das mentes mais pensantes do mundo. Seu nome, Yuval Harari. Este homem que, o ano passado, no dia 7 de novembro de 2019, ele veio para uma palestra de lançamento do projeto Modernizar aqui no Brasil.
e foi organizado por o deputado Rodrigo Maia e também o presidente da Câmara, Davi Alcolumbre. Esses dois organizaram e foi um estrondo, casa cheia, casa lotada. E quem foi o palestrante? Exatamente, o doutor, professor Yuval Harari, um homem de linhagem israelita, homem este que é casado, e o seu marido, é isso mesmo que você ouviu, o seu marido também é de linhagem israelita. Um homem com cabeça pensante, um homem que pensa profundo, e é um homem que defende a imortalidade. Ele pretende, com sua ciência, teoria, seu aprofundamento em falar a respeito da imortalidade. Ele diz com suas palavras que a sua teoria é imortalidade, felicidade e divindade. Ele há de quebrar a teoria de que muitos pensam que morreu, acabou. Principalmente ele. Ele vai ser o homem que vai fazer o teste em dizer que o homem morre e é notório que ele possa reviver. Este homem é um homem que ele tem um dos seus best-sellers, os livros que tem já com 45 idiomas. Um homem que tem alcançado nações. Muitos têm se prostrado diante das suas escritas, aonde o próprio veio mencionar que os seus livros um dia serão mais vendidos que a Bíblia Sagrada. A saber, ele é escritor do livro Sapiens, uma breve história da humanidade, Homo Deus e 21 lições para o século XXI. Através das suas escritas, ele tem impactado e arrastado multidões. Pessoas já têm aclamado o seu nome, pessoas já têm se prostrado diante dele. E a saber, com sua inteligência, ele tem chegado ao meio político do mundo inteiro. Uma pessoa que amava ouvir o doutor Yuval Harari era exatamente Barack Obama. Inúmeras palestras foram feitas em que este homem veio com a sua palestra a respeito de modernizar o mundo. Ele defende a teoria que o mundo, uma forma global, só pode se tornar uma casa arrumada através da sua inteligência, em que o mesmo não se preocupa com a morte, com um lema técnico, e sim, o único objetivo, deseja manter a própria imortalidade. Ele quer manter imortal, e ele tem lutado com uma obsessão pela paz duradoura. E a sua verdadeira intenção não é alterar a sociedade graças à sua previsão histórica, e sim de alterar a única coisa que ninguém pode controlar. O quê? A natureza humana. Ele prometeu que até 10 anos ele vai conseguir controlar a natureza humana. E nós vamos ver que este homem tem fortes indícios. Por quê? Porque este homem, ele é ateu. Ele não acredita na existência do Deus Pai e do Deus Filho. Ele acredita no Homo sapiens. Ele acredita que o homem veio de uma evolução do macaco. Segundo as escrituras, na leitura que eu acabei de vos ler, este homem não acredita nas existências das Escrituras Sagradas, na existência de Deus Pai, de Deus Filho e do Deus Espírito Santo. É um ateísta, homem este que acredita na ciência, que vai se multiplicar a tal ponto que ele vai ser chamado de Deus, porque este acredita na sua própria imortalidade. É um homem que tem propagado a ciência e a respeito do modernizar o mundo, em que o mundo pode se tornar melhor, em que pode o homem se tornar melhor através da sua ciência. Eis que este homem, você talvez nunca ouviu falar, pesquise, e talvez através deste vídeo você vai conhecê-lo melhor. Eu não acredito no anticristo em que muitos estão falando que tem fortes indícios, porque este vai enganar até os escolhidos. Agora, os que estão apontando por aí, como Emmanuel Macron, tá todo mundo de olho nele. Em qualquer palavra dele, todos vão suspeitar. O anticristo virá de lugares que a gente menos espera. A saber, ele é um israelita. Esse doutor Yuval Harari é um israelita, um homem inteligentíssimo, um homem que sobressai de qualquer mente humana. A saber, já estão dizendo que ele não é deste mundo. Este homem é um homem que
através das suas palavras, tem persuadido a inúmeras pessoas que já têm arrastado multidão de seguidores e que muitos pedem conselho a ele. Presidentes, políticos, deputados, ele tem assunto com todas as áreas. Ele sabe como fazer a economia crescer, ele sabe como fazer a agricultura crescer, ele sabe toda forma de assunto político, ele domina, principalmente religião. Mesmo ele não acreditando na existência do Deus Pai e Deus Filho, ele mesmo já propagou que o mundo pode se tornar melhor quando todos adorarem o mesmo Deus. Tomem cuidado. Comece a pesquisar. Este homem, Yuval Harari, um homem que tem impactado o mundo com a sua inteligência e ciência. Um homem doutor e mestre da persuasão. Eu vos deixo essa palavra. A paz do Senhor.